Marcos 14, Marcos 9, 14 a 27. Aleluia. Diz assim a palavra do nosso Deus. Você pode estar acompanhando também, se você não quiser ficar mexendo aí no seu celular ou folheando a Bíblia, você pode acompanhar a leitura também, direto aqui na tela. Diz assim, Marcos 9, 14 em diante, até o 27. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. 16. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito maligno, mas eles não conseguiram. 19. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga meu menino. Então, eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu o pai do menino. Muitas vezes, o Espírito tem lançado ele no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajude. Se podes, tudo é possível àquele que crer. Imediatamente, o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. 25. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo e disse: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente, saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. Amém? Glória a Deus. Te convido a você fechar os seus olhos, você que pode, você que quer. Eu quero orar pedindo: Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença. Queremos, ó Deus, que os Teus anjos, ministradores, já estão prontos, ó Deus, para ministrar a nossa vida, para ministrar os nossos corações, para ir de encontro a cada lar, a cada pessoa, Senhor, que precisa receber de Ti uma ministração, uma palavra de ânimo, de renovação, de restauração, de fortalecimento, de exaltação, de engrandecimento, de adoração, porque nós cremos que Tu és um Deus provedor em todas as áreas da nossa vida. Por isso aqui estamos, Pai, diante de Ti, clamando a Ti, como aquela multidão que pedia, que chorava, que clamava para que Tu realizasse um milagre. Ó Deus, que nessa noite nós possamos receber de Ti aquilo que Tu tens separado no Seu coração para o nosso coração. Por isso nós pedimos a Ti e nos sentamos aos Teus pés, acalmamos o nosso coração e pedimos: Espírito Santo, usa a boca do pregador para falar a cada vida que está nos assistindo. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Irmãos, olha só, nós já temos falado, hoje, praticamente vamos estar falando, vamos dar uma pausa no mês de janeiro, às terça-feira, porque terça-feira iremos estar transmitindo o culto, a palavra do nosso bispo. E voltamos em fevereiro, vamos continuar a falar sobre alguns outros milagres de Jesus. Já falamos até agora, esse é o 25º milagre que nós falamos. Toda terça-feira.
E esse milagre não é um milagre muito diferente do que nós já estamos acostumados, melhor, das explicações que eu já tenho dado aqui em relação à sua importância. Não é simplesmente o milagre em si. Não é simplesmente, nesse texto que você leu comigo, não é simplesmente um jovem que desde a sua infância vivia sobre uma influência, uma opressão e uma possessão, e agora esse jovem é liberto. Como nós já comentamos em cultos anteriores, Jesus, ele ensinava constantemente aos seus discípulos, através das realizações desses milagres. E esse aqui não é diferente. Jesus, em tudo que ele fez durante o seu ministério terreno, em tudo, a todo momento, ele estava preparando o seu time. Ele estava preparando os seus 12. Ele estava preparando uma próxima geração. E como você bem sabe sobre a história de Jesus, ele veio, arrebanhou os seus discípulos, os preparou, e depois ele subiu, ascendeu ao Pai, ascendeu ao céu, e deixou os seus discípulos para continuarem a obra que ele veio fazer. E essa obra hoje, ela se perpetua até a minha e até a sua vida. E se você é um líder, você é muito mais responsável por isso também. Ou seja, Jesus está constantemente ensinando aos discípulos. Igual você, igual a mim, a cada culto, a cada pregação, a cada reunião, a cada conferência, a cada celebração, a cada reunião de líderes, a cada discipulado, né, individual ou coletivo, a cada momento, Deus está nos ensinando alguma coisa. Então, ou seja, nesse texto aqui, Jesus está ensinando aos discípulos alguma coisa através desse milagre. Jesus, ele tinha, na cronologia dos acontecimentos, Jesus tinha saído de Betsaida e ele tinha feito um grande milagre, né? Ele pegou lá conforme a pastora pregou semana passada, ela pega os habitantes daquela região, levam até Jesus, uma pessoa que precisava de um milagre. Jesus pega aquela pessoa, sai com ela do povoado, realiza o milagre. Existe todo o ensino ao redor disso, só você ir no culto de semana passada que você vai ver essa explicação. Jesus sai de Betsaida, ele caminha ali em torno de uns 6 a 8 dias, chega nesse local, e ao chegar nesse local, ele sobe com Pedro, Tiago e João até um monte, onde acontece a cena da transfiguração. E aí, acabou aquele momento ali, ele deixou os seus outros 9 discípulos ali embaixo, no vale, antes da subida, só subiu com esses 3. E aí, depois que tudo acontece lá em cima, né, que não vamos entrar em detalhes agora, ele desce, e quando Jesus ele desce, aí chega no versículo 14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, então Jesus desceu do monte, Jesus e os 3 discípulos principais. Quando ele chega próximo à subida daquele monte, onde existia um vale, ele vê a seguinte cena, versículo 14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com os seus discípulos. É interessante, porque a discussão, não tenha dúvida, era algo sobre por que eles não conseguiram, conforme você vai ver no texto, mais abaixo, por que eles não tinham conseguido tirar aquele demônio, aquela possessão daquele jovem. Por que não tinham conseguido? A discussão era sobre isso. Versículo 15 diz que logo que todo o povo viu Jesus, quando observaram que estava ali, você já viu essa cena? Deve ter montado já na sua cabeça. Ali estava os 9 discípulos, aquele pai com aquele filho possesso,
e uma multidão. De repente, eles olham e veem Jesus descendo do monte. E aí, esse texto, versículo 14, como você viu, Jesus chega na hora que eles estavam discutindo. Jesus perguntou no versículo 16, né? Queria que projetasse, se puder, aqui o versículo 16. Olha o que diz o versículo 16. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Então, apenas refazendo a cena bem rápida, para que você entenda, Jesus desceu do monte, com os 3 discípulos, olhou, viu ali, né, um monte de gente, estava lá os seus 9 discípulos, estava lá aquele pai sedento para que alguém libertasse o filho dele, estava lá a multidão, e Jesus, chegando próximo dele, viu que eles estavam discutindo. E Jesus caminha, chega perto deles e faz essa pergunta aqui, ó: o que vocês estão discutindo? Interessante. Porque Jesus, ele tinha uma pedagogia de ensino fenomenal, extraordinário. Eu quero falar um pouco sobre isso com você. Por causa dessa pergunta aqui, ó: o que vocês estão discutindo? Todas as perguntas, todas, sem exceção, as perguntas que Jesus fez em momentos assim, eram perguntas provocativas. Sabe o que é uma pergunta provocativa? É uma pergunta que você força a outra pessoa a pensar, força a outra pessoa a te responder com base. Então, Jesus bem sabia o que estava acontecendo ali, não tenha dúvida. Mas ele queria ouvir dos discípulos. Mas essa forma de como Jesus ele faz, através de perguntas, é interessante. Por quê? Essas perguntas provocativas de Jesus, eu vou falar um pouco sobre elas aqui, era através dessas perguntas que Jesus, até hoje, através dessas perguntas que Jesus abre, ou o Espírito Santo, abre o acesso às nossas reservas interiores. Aquilo que está dentro de nós. Observa bem, a pergunta de Jesus não era sobre algo que estava simplesmente acontecendo ali. Essa pergunta dele aqui, ó, era uma pergunta, não tenha dúvida, era uma pergunta provocativa. Porque em meio àquele cenário, Jesus faz essa pergunta. Ou seja, são as perguntas que, com frequência, nos despertam. Estão discutindo por causa de quê? É porque quando nós lemos o texto um pouco, vamos dizer assim, no literal, não conseguimos captar a emoção exata daquele momento. Então, a transliteração do que aconteceu para o papel não leva uma emoção. É igual uma mensagem que você passa aí do WhatsApp. Ela não carrega uma emoção. A menos que suas palavras sejam fortes. Aí vai demonstrar como é que está o seu coração. Então, ou seja, Jesus, ele faz essas perguntas. Se negligenciarmos essas perguntas, o fogo do Espírito vai se apagando dentro de nós. Então, você precisa constantemente estar se fazendo perguntas. O Espírito Santo constantemente faz pergunta ao seu coração. As perguntas são como a lenha que é adicionada a um fogo para que ele permaneça acontecendo. Essas perguntas são para nos inquietar. Ou seja, em momentos é para te fazer falar, em outro momento para você refletir. Quem tem medo de perguntas, presta bem atenção nisso. Quem tem medo de responder perguntas, fecha-se numa vida sem crescimento. Não só ministerialmente. Você precisa se perguntar, volta e meia, por que você está passando por essa crise?
Se você se perguntar por que você precisa tanto desse milagre, se você se perguntar por que seu ministério não cresce, se você se perguntar por que a sua saúde não está melhor, ignorar as perguntas provocativas te estaciona, para você ficar parado. E Jesus queria justamente fazer o quê? Fazer com que houvesse um entendimento no interior, né, dos seus discípulos, porque o ensino ali era para os seus discípulos. Quem não gosta de responder perguntas é porque não quer evoluir como pessoa. Então, a melhor coisa a fazer é não perguntar nada. E o pior, quando eu me refiro a isso, eu me refiro a você como pessoa, você como indivíduo. Quando você para de se questionar porque você acha que você já está bem, quando você para de se interrogar, eu podia estar na posição melhor, eu podia estudar um pouco mais, eu podia me empenhar mais um pouco nisso, eu podia, né, desenvolver essa área desse sonho da minha vida que eu ainda não consegui desenvolver. Muitas e muitas pessoas estão hoje com os seus sonhos engavetados, sabe por quê? Porque elas não se fazem perguntas provocativas. Elas aceitam a sua situação. E quando chega alguém e a questiona e faz as perguntas, né, provocativas, as pessoas se fecham, porque elas não querem responder. Jesus constantemente estava fazendo perguntas provocativas. Qual era a finalidade disso? A finalidade era conectar pessoas profundamente com os seus objetivos, com o que Deus tinha para ela. Então, todo o diálogo de Jesus, pode pegar lá e olhar, todas as perguntas feitas por Jesus aos seus discípulos, eram perguntas para botar eles para pensarem, para botar eles para, vamos dizer assim, evoluírem na sua situação de discípulo. Não era só para dar checkmate, era para fazer com que eles crescessem, com que eles refletissem. Você quer ver alguns exemplos disso? Vamos lá. Jesus, quando ele chegou em Cesareia de Filipe, ele perguntou: o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Por que Jesus fez essa pergunta? Lembrando, ele estava dando essa pergunta para os seus discípulos. Ele chega para os seus discípulos e pergunta: vem cá, o que estão dizendo de mim aí fora? Não era simplesmente uma resposta. Observa que essa pergunta era uma pergunta tão provocativa que no versículo seguinte ele faz uma outra pergunta para os discípulos. Qual foi a pergunta? Quem lembra? Primeiro ele pergunta para os discípulos relacionado a quem é de fora. O que estão dizendo que eu sou? Aí depois que eles responderam, Jesus perguntou: entendi. Agora, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? No coração de vocês, quem eu sou para vocês? Você está compreendendo bem isso? A pergunta provocativa? No coração de vocês, o que eu sou? Hoje Deus pergunta, no seu coração, o que Jesus representa para você? O que Deus representa para você? Em Mateus 15, 34, ele faz uma outra pergunta. Quando você já ouviu sobre esse testemunho? Desculpa, você já ouviu sobre esse milagre? Quando Jesus manda que tragam pães e peixes, que ele faz a multiplicação dos pães e dos peixes, ele faz uma pergunta provocativa. Sabe o que ele faz? Ele pergunta para os discípulos assim, quando os discípulos trazem informação para ele de que não tinha alimento, ele faz a seguinte indagação: quantos pães tem? Você olha lá. Mateus 15, 34. Ele pergunta: quantos pães você tem? Você que já ouviu sobre esse milagre, algumas semanas atrás, você vai ver que no final desse milagre, todos os seus discípulos ficaram com um cesto cheio de pão. Então, em outras palavras, essa é uma pergunta provocativa. Marcos 5,30. No mesmo instante, Jesus percebeu, presta bem atenção nisso, você que conhece um pouco da Bíblia, você vai saber responder aí de cabeça. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder.
Acho que você já entendeu sobre esse milagre. Ele virou para a multidão e fez uma pergunta para a multidão. Qual foi a pergunta? Quem me tocou? Você entende? Está compreendendo sobre a pergunta provocativa? E os seus discípulos, logo Pedro já vira e fala assim, ó, mestre, pô, tem condições, né? A multidão toda está te apertando, a multidão toda está, né, te comprimindo. O senhor vai perguntar para a gente aqui quem foi que te tocou? É impossível ver isso, Jesus. Jesus perguntou assim, alguém me tocou, porque eu sei que de mim saiu virtude. E ele faz essa calculação debaixo de uma pergunta provocativa. Quem me tocou? Não era só alguém que estava, né, encostando Jesus, não. Era alguém que tinha tocado na virtude que Jesus tinha. A fé daquela pessoa curou ela. Então, ou seja, era uma pergunta provocativa. Você quer mais? Só mais um. Mateus 14, 31. É a cena que nós já falamos aqui também, de um outro milagre, onde Jesus, ele vem, os discípulos, Jesus dá ordem que os discípulos adiantem no barco com os seus, em direção ao outro lado, no mar da Galileia, do outro lado, e aí ele vem andando sobre as águas. E aí Pedrão, sempre Pedrão, né? Ele para, ele olha para Jesus e fala assim, é um fantasma, todo mundo é um fantasma e tal. Aí tá, Pedro faz o desafio, sabe qual é o desafio que ele faz para Jesus? Se tu és realmente Jesus, deixa-me ir aí onde o Senhor está. Jesus fala, sabe o quê? Vem. E aí Pedro começa a andar sobre as águas. Você já conhece essa história. Ele começa a andar sobre as águas. De repente ele começa a afundar. Jesus pega na mão dele e faz para ele uma pergunta provocativa. Sabe qual é essa pergunta? Está lá, em Mateus 14, 31. Falou assim, ó, homem de pequena fé, por que você duvidou? Então, você observa que, no geral, todas as perguntas de Jesus eram perguntas provocativas. E nesse versículo não é diferente. E presta bem atenção numa coisa, para que você aprenda desde já, sem medo de errar. No geral, quando você vem no atendimento pastoral, quando você recebe o discipulado individual, quando você conversa com o seu líder, são feitas perguntas que vão levar você a refletir como perguntas provocativas. Sabe por quê? Porque você precisa dessas perguntas. Algo tipo assim, pastor, eu estou passando por isso, por isso. Ok, enquanto você está ali contando a sua história, o Espírito Santo está dando uma pergunta para você, que é uma pergunta provocativa. E a pergunta pode ser assim, ó, por que você acha que está passando por isso? Por que você acha que essa dificuldade veio sobre a sua vida? Ou perguntas tipo, como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua leitura bíblica? São perguntas provocativas. Como é que está a sua vida financeira com Deus? Perguntas provocativas, que vai levar você a você entrar, de dentro de você tirar uma resposta como uma solução. Ou seja, essa técnica, essa pedagogia, Jesus já aplicava aqui. Então, ao fazer esse questionamento do versículo 14, né, onde ele fala, o que vocês estão discutindo, Jesus não queria só saber qual era o papo que estava rolando, não. Ele queria ir mais fundo, ele queria levar os seus discípulos a terem um entendimento maior do que simplesmente aquela discussão de bate-papo ali, de quem expulsa, quem não expulsa, por que não expulsa, porque é em Jerusalém, é em Samaria, é nisso, é naquilo. E enquanto isso, o pai estava lá frito e o filho endemoniado. Observa bem, eu quero que você olhe esse milagre por 3 ângulos, 3 perspectivas. Versículo 17. Essas 3 perspectivas, você que gosta de anotar, você que quer anotar, são 3 perspectivas ou ângulos. Primeiro, de um homem no meio da multidão.
que era o pai do menino. No meio daquela discussãozinha ali, tinha um homem aflito, no meio da multidão, como diz o versículo, que era o pai do menino. Segundo, sob a perspectiva de Jesus, em relação àquele milagre. E terceiro, sob a perspectiva dos discípulos de Jesus. Ou seja, como é que o pai do menino estava vendo a situação? 1. 2. Como Jesus via a situação. 3. Como os discípulos viam a situação. E aí você vai ver qual é a sua visão, sua perspectiva hoje. Porque muitas vezes o milagre ainda não aconteceu. Primeiro, versículo 17. Um homem, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. 8. Onde quer que eu apanhe, joga ele no chão, ele espuma pela boca, range os dentes, fica rígido. Pedi aos seus discípulos, está aqui, os seus discípulos, seus 12, né? Na verdade estava ali 9. Então está aqui os seus 9. Pedi para eles expulsarem o demônio. Mas eles não deram conta. Não conseguiram. Mas eu quero fechar com você esse início que vai retratar como é que estava aquele homem. Ele fala assim, ó, mestre, eu te trouxe o meu... Quem que pode completar? Abre o versículo 17 aqui, por favor. Aqui, ó, um homem no meu respondeu, mestre, eu te trouxe o meu filho. Na visão daquele pai, era um filho. Na visão da multidão que estava lá, na visão dos discípulos que estavam lá, na visão dos escribas que estavam lá, era um endemoniado. Mas na visão desse homem aqui, ó, ele era um... Imagine quanto tempo esse pai... Porque o texto diz que esse filho, conforme nós vimos no começo, esse filho era assim desde criança. Imagina como estava o coração daquele pai. Essa expressão, eu trouxe o meu filho, diz muito. Diz muito. A leitura de Jesus é algo interessante desse fato. Lembrando, Jesus estava ensinando aos discípulos com essa libertação. O rapaz não era definido pelo pai como um doente, como um demoniado, como um possesso, ou como dizem algumas versões da Bíblia, um lunático. Não, ele era definido pelo seu pai como um filho. Deus, ele olha para você. Deus, ele olha para você. Vou repetir. Deus, ele olha para você. E ele não te vê pelo que você está fazendo. Ele te enxerga como um filho. Posso ouvir um amém? Deus, ele te enxerga como um filho. É como um pai e uma mãe que olha para o seu filho e não vê os erros, os pecados, as falhas que ele está cometendo. O pai e a mãe, ele olha e ele vê aquele menino que está na droga, aquele menino que está é alcoólatra, aquele menino que está fora dos princípios do Senhor. Ele não vê aquela pessoa pelo que ela está fazendo. Ele vê aquela pessoa como um... A identidade dele era de filho. O que ele estava passando não tirava, o que aquele jovem estava passando, não tirava dele a identidade de filho. Está aqui escrito, ó, como o pai o tratava. O diabo, ele quer roubar de você a sua identidade de filho. Presta bem atenção nisso. O diabo, ele tem um plano, um estratagema, uma armadilha. Sabe para quê? Para tirar você da condição de filho. Chamando você, sabe de quê? Pela sua enfermidade. Sabe que existem alguns ambientes que as pessoas não são chamadas pelos nomes, são chamadas pelos problemas que ela tem? Sabe quando você conhece alguém e você,
às vezes até esquece o nome dela, mas você lembra dos erros que ela comete e você acaba definindo ela pelos erros que ela comete. O diabo aplaude quando você faz. Por quê? Porque você, mesmo sem querer, você está tirando a identidade de filho de Deus daquela pessoa que é um alcoólatra, que é um drogado, que é um ladrão, ou que foi, né? E aí todo mundo conhece ele como um ladrão, mas Deus conhece ele como? Você não é aquilo que você acha que é. Vou repetir. Você não é aquilo que você acha que é. Você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você é aquilo que Deus falou, você é. Mas eu não me sinto assim, não importa. O jovem possesso dessa história não pediu para ficar possesso. Não pediu para ficar endemoniado. Mas veja bem, Jesus estava ensinando ao seu discípulo aqui esse princípio e dizendo para ele, sabe o quê? Olha, não importa qual é a condição que esse menino está, ele é um filho. Não importa qual é a condição que você esteja hoje, não importa se você está me assistindo agora cheirado, embriagado, não importa. Deus, ele te olha e ele não te vê como as pessoas te veem e nem como você se vê. Deus te vê como... Posso ouvir um amém? Versículo 20. Então, eles o trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, aí no texto, 20, aqui ó, então, eles trouxeram o filho, né? Que nós denominamos como um lunático. Veja bem, em nenhum momento você vê Jesus chamando as pessoas pelo que elas faziam. Presta bem atenção nisso. Nós que damos nome aos títulos dos milagres. O jovem lunático. A viúva de não sei o quê. Não sei o quê de Betseba. Nós que demos esse título aqui. Mas Jesus não tratava assim. Nós chamamos a mulher hemorrágica. Mas Jesus não chamava a mulher de mulher hemorrágica. Viu como é que nós somos? Só a graça, né? Mas vem versículo 20. Então eles trouxeram o menino. Quando o Espírito viu Jesus, né, o Espírito estava incorporado no garoto. Quando ele olhou e ele viu Jesus, o que acontece? Imediatamente causou uma convulsão no menino. Ele caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Misericórdia, né? Aprenda algumas coisas com isso. Quanto mais perto de Jesus, ali ó, quanto mais perto de Jesus você chega, mais o diabo fica inquieto. Você entende isso? Quanto mais próximo de Jesus, quando o Espírito viu Jesus, quanto mais próximo você vai chegando, quanto mais próximo você vai trazendo a sua vida para perto de Jesus, mais o diabo fica inquieto. Aí sabe qual é o maior problema? É que aqueles que não sabem que são filhos ficam com medo e retrocedem. Por quê? Se enclausuram dentro de si, dentro das suas emoções, dentro da sua missão, dentro do seu propósito e não vão à frente. Por quê? Porque o que o diabo quer é amedrontar. É fazer com que, se ele fica inquieto quando você está no seu propósito. Tem pessoas que quando decidem fazer uma campanha, pensa bem, você resolveu fazer uma campanha de terça-feira. Então você está aproximando, né, se aproximando mais do propósito de Deus para a sua vida, vindo as campanhas de terça-feira. Nossa, acontece tanta coisa, né? Carro quebra, chove, faz, sei lá, dá um monte de coisa aí na sua casa, você não pode vir, não, aí bate a preguiça, né, e vai, por quê? Porque o diabo, ele fica inquieto, e ele quer trabalhar constantemente, com que propósito? Impedir você de se aproximar mais de Jesus.
Quem é líder ou você que já foi por revisão de vida, você sabe como é que acontece. Vai chegando na sexta-feira, no dia de embarcar por revisão de vida, só a graça de Deus. Um monte de coisa errada acontece naquela semana. Com que propósito? Porque você está se aproximando de Jesus. O diabo começa a trabalhar, se inquietando nas coisas para quê? Para impedir você de ficar mais próximo do seu propósito, mais próximo de Jesus. É assim que ele trabalha, está descrito aqui, ó. Preste atenção nisso, qualquer decisão que você tomar em direção, vou repetir, qualquer decisão que você tomar em direção a se aproximar do propósito de Deus para a sua vida, o inimigo sempre vai se levantar. Por quê? Faz parte da sua natureza. Faz parte da natureza maligna impedir você de chegar no teu propósito. Nós precisamos estar atentos com isso. Segundo ângulo de Jesus, versículo 21. Agora é o ângulo de Jesus. Você viu agora o ângulo de um pai, agora o ângulo de Jesus. No ângulo de pai, ele reconheceu aquele menino como seu filho. Ângulo de Jesus, verso 21. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? É uma pergunta provocativa, né? Ele responde o quê? Desde a... Não, aconteceu ontem. Ele falou isso? Não, eu estava vindo andando para cá e de repente isso aconteceu. Não, foi assim. Esse jovem estava assim desde a infância. Sabe o que quando eu estava analisando esse texto, sabe algumas coisas que me chamou muita atenção? Quero que você entenda. Por que Jesus não expulsou de imediato o demônio daquele menino? Porque em outros milagres, quando Jesus chegava no ambiente, o demônio vinha correndo e se jogava. Jesus expulsava rapidamente. Estava passando em determinado local, de repente expulsava o demônio e continuava a vida. Mas aqui não. Olha só, enquanto, você viu no versículo anterior, enquanto o menino estava lá estribuchando no chão, o diabo bagunçando ele, Jesus pergunta para quem? Para o pai. Olha só, Jesus pergunta para o pai: há quanto tempo ele está assim? Fala para quem está perto de você. Uma pergunta. Fala para ele. Uma pergunta provocativa. Você entendeu? Jesus fez uma pergunta provocativa. Por quê? Vamos ver o porquê. Jesus começa a tratar o pai daquele menino. Jesus não queria simplesmente determinar que o demônio fosse embora. Ele fez isso daqui mais tarde, você vai ver nos outros versículos. Mas quando ele faz essa pergunta, ele pergunta assim, ó, há quanto tempo ele está? Porque através da resposta que aquele pai deu, dizendo que era desde a infância, Jesus olharia para aquele homem e iria entender o quanto aquele homem estava cansado, o quanto aquele homem estava angustiado de ver o seu filho desde a infância ficando possesso. Você entende as perguntas provocativas de Jesus? Veja bem, olha o versículo 22. Muitas vezes lança no fogo, lança da água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, Jesus, tenha compaixão de nós. Sabe o que é ter compaixão? Ter compaixão é não ter indiferença com o sofrimento dos outros. É algo que Deus tem que trabalhar muito, todos nós. Muitos olham e veem o sofrimento, muitos olham e veem que aquela pessoa está fora do caminho do Senhor, muitos olham e veem que a pessoa está sofrendo, muitos olham e veem que ela precisa de uma cura, muitos olham e veem que ela precisa ser restaurada nas suas emoções, na sua saúde física, e sabe o que muitas pessoas fazem? Não é problema meu, não é comigo, é Deus com ela lá, é Deus com eles lá. Então, ou seja, nós muitas das vezes ficamos como sem compaixão. Jesus estava ensinando isso aos seus discípulos. Presta bem atenção nisso.
23, o pai fala, Jesus fala, se podes. Olha só, se podes. Uma pergunta provocativa. Você acha, o texto está assim, se pode, né, nesse tempo, mas se fôssemos falar uma linguagem mais clara, tá vendo a linguagem de hoje esteja assim, seria assim, você acha que eu não tenho poder para tirar esse demônio dele? Você acha que eu não tenho poder para solucionar esse caso aí da tua família? Você acha que eu não tenho poder para te dar ganho nessa causa? Você acha que eu não tenho poder para poder te dar o livramento? Você acha que eu não tenho poder para restaurar a sua saúde? Faça você suas perguntas para Jesus. Faça você as suas perguntas para você mesmo. E se pergunte assim, por que até hoje meu milagre não chegou? Pergunta você para você mesmo. Por que até hoje a minha vida não melhorou? Pergunta você para você mesmo. Mas nós não queremos fazer perguntas interrogativas. Preferimos muitas das vezes nos silenciar. Versículo 24. Imediatamente o pai do menino exclamou, Senhor. Aliás, 24. Dá para botar o 24 ali? Está ali. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus falou que ele poderia fazer, porque ele disse que tudo é possível aquele que crê, quando ele fala para o pai do menino, olha, é possível você crer que seu filho vai ser liberto, porque ele está assim desde a infância, e você está desacreditando, porque aquele cara era um judeu. Ele já não tinha mais nele a crença de que Deus podia curar aquele menino. E tinha tanto tempo que ele estava orando, tinha tanto tempo que ele estava intercedendo e nada mudava. Talvez igual a sua vida. Há tanto tempo que você está orando, há tanto tempo que você está buscando, intercedendo e até agora nada mudou. Por quê? Interrogativa. Aquele homem era temente a Deus, certamente judeu, mas já tinha sofrido muito com aquela situação e não acreditava mais que Deus poderia trazer a solução. Talvez igual a você. Que tem a sua fé, aquele homem era judeu. Pelo contexto ali, e por ele estar no meio de uma multidão, próximo dos escribas, ele era um religioso. Mas o texto falou, sabe o quê? Senhor, me ajuda na minha... Aliás, Senhor, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Você sabe o que quer dizer? Que você pode ser crente, você pode ler a Bíblia, você pode estar vindo à igreja, você pode ter uma missão, ainda assim você ser um incrédulo. Ainda assim, você até entende como é que funciona tudo, mas na vida dos outros, porque na sua não acontece nada. É esse sentimento desse homem aqui. Sabe, muitos vivem isso hoje. Conhecem a Deus, aprendem com Jesus, mas perderam a sua fé. Ah, pastor, eu acredito. Ah, não, pastor, eu sei. Não, eu sei que Deus pode, sabe? Então, por que não acontece na sua vida? Então, por que você não cresce? Então, por que as bênçãos do Senhor não alcançam como deveriam você e a sua casa? Preste bem atenção no que eu vou falar. Preste bem atenção nisso. Muito mais que libertar, preste bem atenção nisso, muito mais que libertar aquele filho, Jesus também queria libertar esse pai aqui, ó. Muito mais do que expulsar o demônio daquele filho, Jesus queria curar esse pai. O pai disse aqui o que ele tinha. Ali estava se vendo um menino endemoniado. Aqui estava se vendo um pai o quê? Um pai o quê? Em quê? Incrédulo. Um pai incrédulo levando um filho endemoniado para Deus. Essa é a visão de Jesus. A maior colheita que Deus tem para você hoje, nessa campanha, talvez não seja, presta bem atenção, talvez não seja o milagre que você está pedindo. Sabia disso? Nossa, pastor, mas estou fazendo essa campanha já tem tanto tempo, não perco um culto.
Estou aqui, meus pedidos tudo anotado, bonitinho. Mas talvez o milagre que Deus queira fazer não seja esse que você está pedindo. Sabe por quê? Deus quer fazer um milagre dentro de você, para que depois Deus faça o milagre na vida do seu filho, da sua filha, dos seus negócios, da sua saúde. O que Jesus estava fazendo aqui era curando dois ao mesmo tempo. O pai de incredulidade e o filho de estar possesso, de estar vivendo debaixo de uma influência demoníaca. Profundo isso, né? Jesus começa a curar a fé daquele pai quando ele pede para Jesus curar. Olha que chave. O que eu vou te falar agora, presta bem atenção, não se distraia com nada aí na sua casa. Eu vou te dar uma chave agora, uma chave que vai virar o entendimento de algumas coisas na sua vida. Presta bem atenção nisso. O que esse pai faz é trazer o filho para Jesus. Jesus olha para a situação e ele vê, olha, eu vou curar o seu filho, eu vou curar você também. Entendeu bem isso? É o que o texto está falando? Vou curar o filho de estar possesso, eu vou libertar o filho de estar possesso e vou curar você da incredulidade. Olha o que Jesus faz. Agora anota a chave, anota isso. Quando você leva alguém até Jesus, Jesus te cura. Quando aquele pai, olha só, levou o seu filho, pediu os discípulos, aí, expulsa esse demônio aí, não conseguiram, Jesus está ensinando os discípulos. Jesus chega, vê a discussão, vai lá, começa a conversar com o pai, o menino distribuixa, quando Jesus chega perto do menino, né? Quando o menino vai chegando perto de Jesus, o menino, como você viu no texto, ele começa a distribuichar, Jesus para e olha e fala assim, quanto tempo que ele está assim? Aí começa esse diálogo que você viu. E quando o pai fala, olha, eu não tenho mais fé, me ajuda na minha incredulidade, porque eu não acredito mais que Deus pode fazer isso. Fala assim, ó, eu vou curar você e vou expulsar esse demônio. Sabe que ensino a gente tem com isso? Sabe qual o ensino que Jesus trouxe para o seu discípulo com isso? Que quando você, presta bem atenção, olha nos olhos, quando você traz alguém até Jesus, Jesus cuida de você e dos seus. Você quer uma cura? Traz alguém para Jesus. Ah, pastor, é difícil, é complicado. Quem falou que era fácil? Vai pegar um garoto que estava endemoniado desde criança. Como é que aquele pai chegou com aquele garoto lá? Você acha que foi fácil? Mas o princípio aqui é esse. Quando você leva alguém para Jesus, você recebe cura, meu irmão. Quem já foi para revisão de vida, quem já foi trabalhar em revisão de vida, que sabe que, sou para levar alguém para revisão de vida. E você leva e vai trabalhar, e você fica lá, e vai lá e limpa o banheiro, e faz isso, e faz aquilo, e ajuda na cozinha, e vai para a intercessão, e vai para ficar, né, na intercessão dentro do ambiente, vai ficar na intercessão de madrugada e tal. Quando você volta na segunda-feira, você está tão curado quanto aquele que você levou. Quem já foi, sabe o que eu estou dizendo. Essa é a proposta do Evangelho. Essa é a proposta. Jesus está falando da proposta do Evangelho aqui, para os seus discípulos. Para mim e para você hoje, né? O apóstolo Paulo, diante das suas preocupações, diante das suas crises, diante da sua missão, sabe o que ele falou? 1 Coríntios 9, 27, ele fala assim, esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois que eu pregue aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. O que ele quer dizer com isso? Olha, eu posso levar muitos a Cristo, muitos, mas a minha maior oração, sabe qual é? Deus, não me permita fazer a sua obra e eu não ser curado de alguma coisa na minha vida. Ele não se aceitava ser reprovado, ser desqualificado, enquanto estava fazendo a obra. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo sobre isso daqui,
que quando ele estava fazendo a obra de Deus, Deus estava cuidando da vida dele, estava cuidando dos seus. O versículo já nos diz, né? Buscar o reino de Deus e sua justiça. Terceiro e último ângulo, dos discípulos. Esse é forte, hein? Respondeu Jesus, verso 19. Projeta aí, por favor, 19. Ó geração, disse Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Nossa, que forte isso daí. Aparentemente, quando você lê esse texto assim, né, o texto corrido, parece que Jesus perdeu a paciência, né? Parece que ele ficou impaciente nessa hora, falou assim, poxa, não dou conta mais de vocês, meu Deus do céu, que coisa ruim. A aparente impaciência com os discípulos não era porque essa palavra aqui, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Ele não está falando isso aqui direcionado para o homem, não. O pai, não. Ele não está falando isso aqui direcionado para o endemoniado, não. Ele está falando isso daqui para os discípulos que não conseguiram cumprir a sua missão de expulsar aquele demônio. Então ele está ensinando para os discípulos, sabe o quê? Isso que eu vou te falar aqui agora. Aparentemente, impaciência com os discípulos não era porque ele não queria fazer o milagre, mas sim pelo comportamento dos discípulos em não praticarem o que já tinha sido ensinado. As pessoas já sabiam o que tinham que fazer. Os discípulos já sabiam o que tinham que fazer. Você que é discípulo, você sabe o que você tem que fazer. Em Marcos, capítulo 6, antes desse mesmo livro, Marcos 6, 13, Jesus fala assim, na missão deles, expulsavam muitos demônios e ungiam muitas pessoas com óleo e os curavam. Marcos capítulo 6. Nós estamos lá na frente. Os discípulos já tinham aprendido isso. Mas quando chega na hora de praticar, os 9 discípulos estavam lá embaixo, não conseguiram expulsar o demônio. Jesus meio que sem paciência falou assim, até quando eu vou estar com vocês aqui? Ei, acorda, vocês já sabem como tem que fazer. Sabe por que não fizeram? Está embutido ali, Sabe por que não fizeram? Porque ficaram esperando eu descer do monte para vir fazer. Deus está falando com você. Você sabe o que você tem que fazer. Ou seja, havia uma passividade dos discípulos diante daquele espírito maligno. A gente não conseguiu, né? A gente não conseguiu, não. Jesus está descendo aí já do monte, né? Jesus foi ali no monte. Então faz o seguinte, eu fico imaginando os 9 discípulos comentando, né? A gente não conseguiu expulsar, né? Mas ele está estribuchando aí, faz o seguinte, não, vou dar um tempinho, porque Jesus foi ali no monte, orar com Pedro, Tiago, João. Foi em cima orar, daqui a pouco ele vai descer aí quando ele descer aí, ele expulsa esse demônio. Jesus desce e dá uma cajadada neles. Fala assim, e aí, até quando eu vou estar com vocês aqui? Vocês já aprenderam. Já sabem o que tem que fazer. Por que não fazem? Havia uma passividade, né? Pessoas passivas são assim. Elas são influenciadas pelas circunstâncias. Elas são influenciadas por outras pessoas. Elas são influenciadas pela economia. Elas são influenciadas por fatores externos, assim, não dá nem para falar muito por causa do tempo. Ou seja, eles estavam, aqueles discípulos ali, estavam debatendo, olha só, gente, estavam debatendo a lei quando Jesus chegou, enquanto o pai com o filho estavam precisando de libertação. Enquanto o pai e o filho estavam precisando de libertação, porque você viu que os dois estavam precisando, eles estavam discutindo sobre, né, quem era maior, quem era menor, por que expulsou, por que não expulsou. Olha alguns exemplos de pessoas passivas. Eu não sei se você se encaixa nisso, o Espírito Santo está falando com você. Pessoas passivas são pessoas que pensam assim, ler a Bíblia para quê? A Bíblia, um monte de coisa na Bíblia, está lendo todo dia. Vai começar uma campanha agora de ter que ler a Bíblia em 6 meses. Não, é muita coisa, não precisa disso tudo, não. Mas se duvidar, você vai passar o dobro do tempo na internet. Orar, acordar para orar. Fizemos uma campanha de oração
6 horas da manhã, campanha de oração 3 horas da manhã, campanha do Arena Jovem de acordar 5h50. Ah, não, isso aí não é para mim não. Passividade. Jejum. Ah, não, jejum é para os crentes, jejum é para aquele pessoal que é mais crente do que eu. Não precisa jejuar, não. Célula, ir para célula. Ah, não, esse negócio de célula. Chega lá, aqueles assuntos. Ah, não, não quero falar de Deus, não quero célula, não. Passividade. Ir à igreja. Ah, tem que ir à igreja. Ah, não, vou ficar em casa online que é mais fácil. Para que ficar na igreja? Agora, trazendo para o nosso lado aqui dessa nossa terra. Conferência? Ah, não, eu preciso de tanto não. Preciso de tudo isso não. Tá bom, só aí eu vou no culto aí uma terça, vou no culto aí, quando der eu vou, quando der eu leio a Bíblia, quando der eu oro, quando der eu jejuo. Pois é, Deus te vê da mesma forma, sabe quando? Quando você se tratar, quando você receber a cura da sua incredulidade, aí Deus faz os outros milagres. É assim que funciona. Diga para quem está perto de você assim, ó, não seja passivo. Quando Jesus fala no versículo 19, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Ele quer dizer que iria chegar uma hora em que o professor Jesus, preste atenção nisso, iria chegar uma hora em que o professor Jesus não estaria mais com ele. Restaria praticar o que eles tinham aprendido desde quando aceitaram ser discípulos. Ia chegar uma hora em que o professor Jesus, não estaria mais com eles. Restaria eles praticar o que eles tinham aprendido desde quando aceitaram ser discípulos. Está sendo assim na sua vida? Diga para quem está perto de você assim, ó, terá momentos na sua vida, não fala com força, terá momentos na sua vida que você vai precisar praticar. Conclusão. Olha que fechamento top. Versículo 25, por favor. Quando Jesus viu que a multidão estava juntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, preste atenção nesse fechamento, espírito mudo e surdo. Olha o vocativo que Jesus fala para o espírito. Olha a voz de comando que Jesus dá para aquele espírito. Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito que existia naquele jovem, desde a sua infância, era um espírito que causava nele o quê? Causava nele o quê? Fazia dele o quê? Um mudo e um... Uma linguagem bem clara para que você entenda bem. O objetivo do inimigo sempre será calar a sua voz e tampar os seus ouvidos. Ali, ó. Calar a sua voz e tampar os seus ouvidos. Mudo e surdo. Calar a sua voz e tampar os seus ouvidos. Esse é o objetivo do mal. Você entende bem isso? Quero te fazer uma pergunta, algumas perguntas. Primeiro, quem realmente você é? Aquele pai era alguém que orava muito pelo seu filho, mas era um incrédulo. Quem realmente você é? Costuma-se dizer que nós somos definidos de 3 formas, né? Quem eu sou, quem eu digo que eu sou, quem eles dizem do que eu sou e quem realmente eu sou diante de Deus. Ou seja, não podemos esconder nada diante de Deus. Aquele pai, ao chegar próximo de Jesus, Jesus olhou para ele e falou assim, ó, você precisa de libertação, você precisa de cura, tanto quanto seu filho. Você não acredita nem mais em Deus. Você quer que eu expulse o demônio do seu filho? Eu quero tratar de você também.
Do que realmente você tem medo? Estou te fazendo perguntas para que você pense. Estou te fazendo perguntas para que você analise, para que você veja, para que você reveja a sua vida. Perguntas provocativas, né? O que você está fazendo? Presta, é você que tem um chamado de Deus para alguma coisa na sua vida. Eu não te conheço, alguns eu conheço que estão aqui online, mas tem muitos aí que estão no Facebook, que estão até nos assistindo no YouTube aí, eu não conheço. Só não botaram nada aqui, mas estão assistindo. Qual é o talento que Deus tem? O que você tem feito com o talento que Deus tem colocado na sua mão? Porque um dia Ele vai te fazer uma pergunta provocativa. Você é inspiração para quem? Esse foi o ensino que Jesus queria passar para os seus discípulos. No final da história você já sabe. O menino foi liberto, o pai foi curado e os discípulos aprenderam. Espero que você tenha aprendido alguma coisa nessa noite. Convido a você que pode e que quiser, que você fique em pé, se puder, na sua casa, se confortável para isso. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Se em certo momento, se puder fechar os seus olhos também, houve um momento na vida de Pedro em que Jesus falou para Pedro: Pedro, Simão, Simão, Satanás pediu para andar a sua vida. Satanás pediu para tocar em você. Satanás pediu para tocar naquilo que você tem. O próprio Jesus falou para Pedro: Pedro, mas eu intercedi por você. E lá em Lucas 22:32 diz: quando você se converter, Pedro, quando você se converter, ajuda os seus irmãos, fortalece os seus irmãos. Não era os 12 discípulos só, era toda a geração que Pedro tinha que conquistar. Jesus falou para ele: quando você se fortalecer, existe uma geração que você precisa ajudar. Deus hoje Ele quer te dar uma nova identidade. Deus hoje Ele quer te dar uma identidade de filho. Quando Jesus perguntou para aquele moço: há quanto tempo você está assim? Há quanto tempo esse menino está assim? Eu faço essa mesma pergunta provocativa para você. Há quanto tempo você está vivendo essa sua vida, desse jeito aí? Há quanto tempo você está assim? Há quanto tempo você está dessa forma que você está aí? E é muito individual, não consigo nem relacionar, porque é algo muito pessoal. Há quanto tempo você está vivendo desse jeito aí? Hoje é o dia de que Deus Ele quer te fazer colher, mas talvez não o milagre que você está querendo receber, mas a tirar a incredulidade do seu coração. Eu quero orar por você. Pai, aqui está diante da Tua presença, Senhor, cada pessoa, cada um que está assistindo esse culto ao vivo, ou que recebeu esse link, né, em algum momento, ou na linha do tempo ele achou esse assunto, ele está assistindo. Talvez seja pessoas que, Senhor, estão esperando um milagre há tanto tempo. Igual esse pai, que desde a infância, aquele menino estava possesso. Imagina, e diz o texto que ora jogava na água, ora jogava no fogo, ora queria matar o menino. E aquele pai ali segurando, intercedendo, e aquele pai certamente tinha ido em muitos lugares e ninguém achou solução, mas um dia ele se aproximou de Jesus. E aquele pai estava levando aquele filho. E talvez, eu não sei o que represente o filho hoje na sua vida, que pode ser até mesmo um filho, mas pode ser de repente uma questão pessoal, de repente dentro de você, se você liberar perdão, ou de repente dentro de você, você precisa receber o toque de Deus,
em alguma área da sua vida. Deus quer te curar. Pai, coloco diante de ti cada vida. Espírito Santo, vai agora, de encontro e ao encontro de cada pessoa, de cada um, ó Deus, que entendeu, ó Deus, de alguma parte, talvez um pequeno trecho dessa palavra, lá no começo foi o que atingiu essa pessoa. Ó Deus, a sua palavra é assim, ela nunca volta vazia como nós oramos, e que tu possa enviar agora os teus anjos, trazendo cura às incredulidades que muitas das vezes nascem, ó Deus, nos nossos corações e querem nos impedir de levarmos pessoas até Jesus. Nos cura, Pai, a começar em mim, nos cura. Olha agora para essa pessoa que está angustiada, que precisa de libertação, que precisa receber o renovo do Teu Espírito Santo. Renova agora, dá ela uma unção nova, dá ela uma estratégia, um conhecimento novo, que leva essa pessoa, que leva a Senhora, essa pessoa que às vezes está tão fora dos caminhos do Senhor, a entrarem no caminho de Deus e receber a cura que ela precisa da sua incredulidade. Eu creio nisso, Pai. Visita cada lar. Em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém onde você está? Pode dizer amém? Glória a Deus. Deus te abençoe.